Bom dia, professor Marcel. Bom dia, demais colegas. Meu nome é Maria Eduarda Santana e o trio foi formado por mim, pela Jasmine Cardoso e pelo Sátiro Queiroz. E o título do nosso trabalho ficou como O acesso à justiça em regiões periféricas, até onde a falta de assistência jurídica e social pode prejudicar a qualidade de vida dessa população. Inicialmente, eu preciso dizer o porquê da escolha desse tema. Durante todo o semestre, nós estudamos o acesso à justiça a fundo, em toda a sua totalidade. E, inclusive, sua problemática. E, para nós do trio, a gente se atentou para a questão das pessoas economicamente instáveis, as pessoas hipossuficientes. Então, isso já foi um start inicial para o nosso artigo. Com essa questão econômica já em mente, nós fomos atrás de pesquisar mais a fundo, de ter uma maior noção. E uma coisa que também nos chamou a atenção foi a questão das regiões periféricas, das periferias, as popularmente conhecidas como favelas. No artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a gente pode encontrar o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Tendo isso em mente, fica claro que qualquer pessoa de nacionalidade brasileira pode exigir que seus direitos sejam respeitados, e é dever do Estado garantir os meios e as formas para que isso se concretize. Só que, como essas pessoas que não têm acesso à educação e acesso a qualquer tipo de apoio social poderiam reivindicar esses direitos, por isso que a gente se atentou também para a questão social e colocou isso como parte do nosso artigo. Bom, essa foi a parte mais introdutória, mais geral sobre o nosso artigo. Agora a Jasmine e o Sátiro vão falar um pouquinho mais sobre a questão mesmo de conteúdo do nosso artigo. Bom dia, professor Marcel, bom dia, turma. Meu nome é Jasmine e eu fiquei com a parte da relação do tráfico com o abuso policial. Quando a gente escuta as palavras tráfico, marginalização e violência, a gente já pensa logo nas favelas ou nos bairros perigosos, né, que se denominam hoje em dia, né, as regiões periféricas. As favelas, elas se deram início ali no século XX ainda, nos anos de 1940 a 1980, né? Que o mundo ainda estava numa transição, né? Na industrialização econômica, na explosão demográfica e na urbanização. O que fizeram que as pessoas migrassem dos campos até as cidades para procurar uma vida digna e uma vida melhor, né? E nem todas essas pessoas, elas tinham condições de poder comprar, alugar casas, e por isso aconteceu delas irem buscar suas próprias moradias, construir suas próprias moradias ali nos terrenos irregularizados, em terrenos alagáveis, nos morros, né, como chamam. Então essas pessoas sempre tiveram desigualdade e elas eram vistas pelo Estado como problemas e não como cidadãos. Então a política pública que tinha para essas pessoas nesse tempo era a erradicação das favelas, ou seja, desmoronar a casa das pessoas. Então elas sempre foram como eu posso dizer, elas sempre foram excluídas, elas sempre tiveram uma vida desigual, o que contribui para essas pessoas buscarem a vida do tráfico, do crime, das drogas. Então é muito difícil essas pessoas vivendo nesse ambiente ter uma vida digna e seguir, né, no lado do bem. O que acontece que nesses lugares são muito propícios, né, ao crime, às drogas, o tráfico. Então o que acontece é que as operações policiais nesses locais são muito abrangentes. E há muitos relatos de moradores dos locais que dizem que os policiais se aproveitam da situação para poder abusar dos moradores. Eles dizem que os policiais arrombam as portas, matam pessoas sem querer, confundindo com umas ou então bala perdida. Dizem que os policiais comem na casa deles sem autorização, então é um descaso. É desprezível isso, é muito triste a situação que essas pessoas vivem. É muito triste. Então eu como pessoa, eu como defensora da igualdade, da democracia, eu entendo a forma que essas pessoas agem, eu entendo o motivo que essas pessoas acabam indo pro lado do ruim, do mal, porque elas sempre foram excluídas, elas não têm educação, elas não têm saneamento básico, elas não têm vida digna, nada disso o Estado proporciona. Então esse tipo de comportamento já era esperado. Então é isso, muito obrigada. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Meu nome é Sátiro Queiroz e, como foi dito anteriormente por minhas colegas, o nosso artigo traz consigo a indagação de até quando a falta de assistência jurídica e social pode prejudicar a qualidade de vida da população. E me coube retratar sobre como o acesso à justiça pode refletir diretamente na vida desses indivíduos.
De certo, se acessar a justiça é imprescindível na vida da sociedade e tem um papel fundamental na construção de um sistema de justiça desobstruído e realmente capaz de proporcionar igualdade a todos, independente da classe econômica ou social. E a aproximação dessas pessoas com o meio jurídico é capaz de proporcionar uma nova realidade, principalmente para aquelas pessoas que não têm conhecimento prévio ou total dos seus direitos que são assegurados constitucionalmente, o que pode resultar e resulta, na maioria das vezes, em uma parcela populacional que fica à mercê das inúmeras injustiças existentes, como é o caso das pessoas que habitam nas zonas periféricas. E eu gostaria de encerrar minha apresentação e concluir o artigo com uma frase do jurista e filósofo austríaco Hans Kelsen, que diz o seguinte: o judiciário erra em tratar as pessoas de forma igual. As pessoas desiguais no meio social devem ser tratadas de forma desigual para chegar numa equidade com as outras pessoas. Não se pode comparar uma pessoa que mora em uma zona privilegiada da cidade com uma pessoa que mora em uma zona periférica. E é isso, essa foi a apresentação do nosso artigo. Muito obrigado e um bom dia a todos.